Sabe que no primeiro momento eu, eu fiquei muito perplexo com a campanha Consuma Produtos Gaúchos. Eu, quando eu vi a campanha, eu não aceitei. Não aceitei porque eu digo, poxa, como é que a OMO vai fazer para anunciar no Rio Grande do Sul quando querem que consuma gota? Como é que a Unilever vai anunciar no Rio Grande do Sul quando querem que consuma os sabonetes, não sei o quê? Então, isso me deixou com um ponto de interrogação. Digo, mas por que consumir produtos gaúchos? Né? Vamos consumir. Né? Enfim, eu não sei se eu fui completamente errado e eu não consegui ainda botar na minha cabeça se essa campanha está certa ou não. O que tu acha, Rafael? Bom, prazer aí. Obrigado pelo convite. Eu acho que o mais importante dessa campanha é que, eu acho assim, sinceramente, algo foi feito, certo? Acho que sobre aspectos econômicos ela tem algumas dificuldades mesmo, né? O consumo não independe, né, de se a matriz está no Rio Grande do Sul ou se existem, mesmo no caso agora da enchente, tem empresas que não são genuinamente gaúchas que fizeram um trabalho excelente, né? Então, sim, acho que sem entrar no lado aqui da provocação feita, se temos que consumir só produtos gaúchos, ou acho que o mais importante de tudo é consumir. Eu acho que um ponto que a Patrícia falou é bastante importante, que é nesse momento passado, e quando a gente diz assim, passado isso, claro que muitas pessoas ainda estão vivendo, o Estado ainda está vivendo isso, mas nós precisamos começar a olhar para frente, né? E não dá para aceitar que nós tenhamos receio ou vergonha de seguir a vida. E acho que aqui, acho até faço uma provocação aos empresários. Alguns empresários estão um pouco receosos com isso, mas a melhor lição vem das pessoas mais humildes. As pessoas mais humildes que perderam tudo, se você perguntar para ela o que ela mais quer é voltar a trabalhar, é juntar de novo o que pode. Então, assim, nós não podemos deixar abater. O estado do Rio Grande do Sul já vem há muitos anos com muitas dificuldades, né? É um estado que já tem desafios. E se nós os deixarmos abater agora e entrarmos num processo aqui de depressão coletiva, brincando um pouco, aí assim que o Estado não tem solução. Eu acho que a provocação é outra, e até está um pouco em linha com o que o André Gerdau, numa entrevista, eu acho, não sei se foi hoje, está disponibilizado, acho que no Valor, que ele diz assim, olha só, o que nós podemos fazer de diferente? Né? O que nós podemos pensar de diferente no nosso Estado, nossas empresas, nossos mercados, tem oportunidades, não oportunismos de uma tragédia, mas tem oportunidades para se repensar alguns negócios, né? Inclusive sob o aspecto público. Então, eu acho que nós não podemos nos envergonhar e temos que seguir, né? Temos que seguir e aproveitar esse momento, que é um momento de virada por conta de uma tragédia, para acelerar algumas mudanças que talvez o nosso Estado precise há bastante tempo. Aproveitando o gancho do Rafael Fernando, eu notei que as agências não se uniram e não fizeram algum movimento para ter uma campanha, vamos dizer, definindo única. Né? Nós discutimos em off aí que tem Renasce Rio Grande, Reconstrua Rio Grande, Estamos Juntos Rio Grande, não sei o que Rio Grande, Coração, né? Rio Grande. O que eu notei e venho, até falei com alguns dirigentes de agência, eu digo, pô, onde que vocês estão, hein? Que mundo que vocês estão vivendo, que vocês não são capazes de sentar na mesma mesa. E eles têm uma entidade, eu não vou citar o nome porque o presidente vai pensar que eu estou perseguindo ele, né? E eles têm uma entidade que une as agências, que fala com os donos de agência. E por que as agências nada fizeram? Bah, é difícil falar sobre isso porque eu acho que primeiro tem uma característica do gaúcho, querer fazer, que perpassa pelas agências. Assim. Todo mundo saiu tentando fazer alguma coisa. E aí tem um outro aspecto que é, dentro dessa coisa que está fazendo, tentar contar o que está fazendo. Né? Para motivar, seja lá para motivar os outros, para influenciar, enfim, pelo motivo que for. Eu acho assim, muitas agências trataram de cuidar dos seus clientes,
porque teve muita coisa acontecendo, né? Desde cliente assustado querendo falar sobre o contrato, sem saber o que ia acontecer, desde cliente precisar de alguma coisa para poder comunicar as ações que ele estava fazendo, enfim. Então teve muito trabalho. Isso eu falo pela minha agência também. Eu acho assim, pela ARP, a gente montou um grupo voltado para o assunto cheias, né? E aí se conectou com um grupo de marketing, se conectou com o Sinapro, por exemplo, para lançar um material específico, que é o guia de uso das marcas nesse momento, e que tinha orientação de toda colaboração deve ser medida não como uso de imagem, mas como uma colaboração sincera mesmo. A gente foi reunindo as partes para tentar fazer alguma coisa. Eu acho que acho que as agências estão muito mais de acordo com os seus clientes do que por elas mesmas, assim. Muito mais por isso, assim. Eu não seria crítico, tá? As agências. Não é corporativismo, assim. É porque eu acho que muita gente estava se defendendo. Eu quero botar isso no passado desde já, assim. A gente tem que ter um olhar agora para frente. Bem para frente. Aí vai ser necessário o potencial criativo das agências, o potencial de planejamento das agências para a gente transformar. Acho que todas essas iniciativas vão acabar encontrando um ponto de convergência. Elas vão se encontrar. Tá todo mundo falando uma coisa, a mesma coisa de um jeito diferente, assinando diferente, mas a gente vai se encontrar. Em algum momento a gente vai acabar se encontrando e seguindo um rumo de ativação da nossa economia voltada para a comunicação. Luiz, aproveitando esse gancho do Fernando, de colaborativismo, de associativismo, há possibilidade dos veículos se unirem para pensarem juntos? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que o momento ele pede isso, né? Eu acho que está todo mundo no mesmo barco, né? Sem querer ser até desapropriada essa expressão, mas realmente estamos no mesmo barco, né? Então a questão toda é remar para o mesmo lado. Acho que nós dependemos praticamente dos mesmos clientes, né? Eu tenho uma visão um pouquinho maior. Eu digo que a gente tem uma relação muito grande como eu sou de uma empresa nacional, né? Eu acabo tendo uma visão um pouco maior. E eu percebi uma compreensão muito grande, né, a gente fez uma ação para chamar esses clientes nacionais para poderem participar e começar a comunicar, né, como oportunidade, né, sem nenhuma vergonha, como a gente estava falando antes, né, simplesmente comunicar como oportunidade o fato dos clientes também estarem próximos dos gaúchos e entenderem isso. Eu acho que no momento que a gente se coloca isso e vê os clientes nacionais também colocando esse tipo de situação, eu não vejo por que os veículos estarem todos juntos, porque dificilmente ele vai fazer X para não fazer Y. Eu acho que o momento é de tentar unir isso. Tá? Eu acho que tem um fato importante nisso, que é a questão... eu até gostaria de ver detalhadamente a pesquisa que a Patrícia falou, né? Eu acho que o principal ponto... É a coluna do Nenê que tem todo... eu já tive contato e já vi. A questão toda é um ponto que eu achava que fosse mais importante, que é a questão do orgulho do gaúcho. E o orgulho do gaúcho foi tocado, assim, de uma maneira muito forte. E naquele lado, assim, ó, que fez com que a gente pensasse assim, puxa vida, eu que sempre proporcionei, eu que sempre ofereci, meu trabalho sempre foi para o Brasil todo e agora eu estou recebendo. Eu cheguei a ver textos sobre isso, sabe? Falando exatamente sobre esse ponto, né? De colocar que nós também temos que nos abrir, né? E proporcionar essa união e dar espaço para que as coisas possam acontecer
para todos, né? Acho que esse é um ponto que a gente deve pensar bastante. Esse orgulho gaúcho, ele é muito positivo, mas tem um lado negativo que eu acho bem preocupante. Bem abordado isso aí. Bem preocupante. Ricardo, tu recebeu alguns telefonemas do mercado nacional, Sim. dizendo assim, vem cá, em outubro vocês vão estar com as placas e com os alfrontes e com os painéis de LED no ar. Isso é verdade mesmo? Sim. Nenê, foi lá na primeira semana, isso começou dia 2, 3 de maio, lá pelo dia 15 de maio eu estou com a Daniela, ali na empresa, ela desliga o telefone e olha para mim e fala assim, Caco, meu apelido é Caco, tá? Caco, acabaram de me perguntar se em outubro a cidade já vai estar funcionando novamente. Que ela atende todo o mercado nacional, ela é responsável por todo o mercado nacional. Só um intervalo. Em outubro, eu tinha uma passagem comprada, ela foi cancelada, tá? As passagens foram canceladas até 30 de outubro. Essa é uma mídia de uma grande agência, eu acho a maior agência de OH do Brasil, tá? E acendeu uma luz vermelha piscante. Eu falei, meu Deus, o que as pessoas estão pensando, né? Claro que a gente está vivendo um caos aqui, mas isso não vai levar tantos meses para a gente voltar à vida normal. Eu lembro que eu liguei para o Nenê e falei, Nenê, a gente precisa comunicar o mercado nacional que Porto Alegre, o estado está vivendo um momento trágico, mas que as coisas vão voltar ao normal a partir de junho, julho, porque os anunciantes já estão pensando, os anunciantes nacionais, que estão distantes, ouvindo tudo o que está acontecendo, e não tinha outro jeito também, porque as pessoas estavam comunicando para o Brasil a tragédia que nós estávamos vivendo. E todo mundo só enxergava a tragédia e pensando o seguinte, isso não volta. O aeroporto fechado, rodoviária fechada, o Arena fechada, não tinha para onde fugir. O Beira-Rio fechado, o mercado público fechado. E essa cidade acabou, o estado está acabado, de repente o ano que vem eles voltam a respirar. E aí nós começamos um trabalho, inclusive, Fernando, te agradecer, que nos ajudou, fez um texto pela ARP, que nós entregamos para as agências de OH nacional, dizendo, olha, a gente está vivendo um momento muito difícil, mas não é a hora também das marcas nacionais se acovardarem. Falem com o gaúcho, a gente está aqui, a cidade está pulsando, mas está sofrendo, mas as pessoas estão circulando, as pessoas estão vendo TV, estão ouvindo rádio, estão na internet, sabe? Nós temos internet ainda no estado, sabe? Foi um momento bem difícil. Acredito que isso vem melhorando aos poucos, mas o cliente nacional no nosso segmento ainda não voltou assim, tá? Os clientes locais diminuiu um pouco, mas tem contratos que estão sendo honrados. É que tem, e aí a Patrícia pode nos ajudar, é que tem clientes, por exemplo, o Boticário diz que teve vários lojistas de franquia que tiveram suas lojas danificadas, enfim, que foram, né, destruídas. As operadoras de telefonia estão dando 10 mega de presente para cada um dos seus usuários, independente de serem pagantes ou não, e que suspenderam os pagamentos, etc. Isto são atitudes que, claro, que nos prejudicam. Né? Agora, Paty, tu não acha que a nossa mídia jornalística nos prejudicou um pouco? Não sei se prejudicou, mas eu concordo que, até pelos pontos que a gente acabou de ouvir, a maneira como a gente cobriu, e talvez fosse a necessidade do momento, generalizou a situação, né, de uma forma que quem estava de fora teve muito mais dificuldade de entender os reais impactos, que obviamente não foram pequenos, né? É uma crise gigantesca,
mas que criou esse tipo de visão, né? Principalmente nos dirigentes de marcas maiores, assim, que as marcas nacionais foram também afetadas, assim como as locais, mas eu percebo pelas conversas que eu venho tendo uma preocupação de não se comunicar de maneira inadequada, e eu vejo que é isso que está fazendo com que essas marcas deixem de estar aqui no Rio Grande do Sul, mais do que a questão do impacto econômico, né? E aí esse ponto é o que eu tenho tentado levar, né, do ponto de vista de defesa para nós aqui do Rio Grande do Sul, é que a marca não se comunicar para o gaúcho é um tipo de comunicação, né? Os gaúchos também lembrarão daquelas marcas que não estavam ao lado dele nesse momento. E muitas delas estão fazendo coisas maravilhosas pelo estado, como o Luizão comentou, né? E é uma pena elas não estarem também comunicando essas coisas, porque é um momento de oportunidade de estar ao lado dos gaúchos, em algo que vai ser lembrado depois, inclusive para essas marcas, né? É uma oportunidade de relação diferente que elas têm nesse momento com o gaúcho, que, se bem aproveitado, certamente vai render aí bons frutos para ambos os lados. E, jornalisticamente falando, do ponto de vista editorial, nós do Grupo RBS, a gente tem agora a intenção de começar uma segunda fase dessa cobertura, de fato, olhando mais para o futuro, né? As mensagens duras tinham que ser passadas, eu acho, naquele momento, né? Porque o Rio Grande do Sul realmente precisava de ajuda, né? E a solidariedade veio de todo o Brasil, né? Não foram só os gaúchos, né, se ajudando. E agora eu acho que é um momento de união e de olhar para frente, de como é que a gente reconstrói o Estado, considerando todas as esferas, né? Os empresários, a população, o governo federal, estadual, prefeituras, porque se a gente não se unir, né, não tem uma única pessoa que vai tirar o Estado da situação em que está. Então, a gente, sim, concorda, né, que esse é o momento da gente ter essa virada editorial e começar a mostrar o recomeço e a retomada do Estado. Rafa, bacana isso que é parte disso, né? Isso nos dá um alento legal. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a grenalização nos estraga. Aí a gente vê que Grêmio e Inter se unem para lançar uma campanha do Roxa e 2 dias depois estão brigando. Né? Esse é o Luiz comentou, né? Essa é uma característica nossa. Sim, eu acho que Chimango e Maragato sempre. Acho que uma boa parcela das nossas dificuldades como Estado vem daí. Claro que tem um lado positivo, né? Ainda no campo de futebol, temos 2 grandes clubes de futebol, né? Poucas cidades no mundo têm 2 campeões do mundo, aquela discussão toda, mas isso tem as suas consequências, né? Eu acho que tem um pouco até o que o Luiz comentou, assim, eu acho que o gaúcho também, assim, que é um povo orgulhoso de si, às vezes até de algumas coisas que não deveria se orgulhar, mas é um povo orgulhoso e nesse momento de tragédia, ele foi abatido no seu orgulho, né? Vejam, a gente teve que pedir apoio para o Brasil todo, né? Assim, isso para um gaúcho não é o tradicional, né? E acho que pode ter um momento de... Acho que o Grêmio e o Inter ali fizeram um movimento que, infelizmente, parece que não foi além, né? Morreu na casca, como se diz. Uma pena, acho que teria, né? Teria muito eu me orgulhei quando fizeram aquele ato no Palácio, né, com a presença do governador. Eu digo, puxa vida, terminou o ranço. Mas 2 dias depois... O simples fato de ter 2 estádios cá entre nós, já, na minha visão, é um monumento à irracionalidade, porque poderia tranquilamente ter um estádio só, né? E eu sou gremista, deixando claro aqui, portanto seria no Beira-Rio, não teria nenhum problema, mas sem entrar em polêmica. Não, mas tu vê, é uma característica de São Paulo, todos têm, não adianta. Não, exato. Santa Catarina, se for para Florianópolis, o Figueirense tem, o mas Havaí isso gera tem. consequências. Eu acho assim, nós temos que essas coisas geram consequências. Eu acho que tem algumas coisas que nós tós temos que encarar com algum problema. Não tem que servir de exemplo. Eu acho que assim, é bonito isso. É bonito isso, né? Mas nós temos que entender assim, o nosso mercado é pequeno se nós ficarmos olhando só para nós. A gente está numa discussão até na ARP, acho assim, né? Quando a gente cruza uma Pituba, nós deixamos de ser gaúcho, nós viramos do Sul, né? Você é do Sul, né? Bom, já ajuda. O Sul é maior do que o Rio Grande do Sul. Já são 3 estados, né? Assim, se nós ficarmos totalmente referenciados só no Rio Grande do Sul, nosso mercado é muito pequeno, nossas soluções vão ser pequenas, nós vamos ficando, né? Como algumas cidades do nosso estado, sem dar o exemplo aqui, nós temos cidades que já foram muito representativas.
e que ficaram olhando para si, e hoje são minúsculas. Se nós, como Estado, ficarmos assim, nós vamos ter problemas. Então, o que nós vamos fazer de diferente agora? Teve essa tragédia. O que todos podemos fazer de diferente? Tem alguma coisa que a gente pode fazer diferente ou é igual? A ponte estava lá, vamos reconstruir a mesma ponte, no mesmo lugarzinho, etc. Vai demorar 3 anos, é a mesma burocracia, vai ser tudo igual? É isso? Se for isso, o Rio Grande do Sul é o que está mais ou menos por aí. Ou vamos tentar fazer alguma coisa diferente? Não sei o quê. Não tem resposta pronta, tem que ser construído. Eu acho que algumas coisas, e nesse ponto, é bem que a Patrícia falou. E aí, qual é a próxima etapa? Tem uma agenda nova de reconstrução? Vamos aproveitar, a ponte caiu. Tem alguma outra questão logística a ser vista? Uma coisa que eu não vi ninguém falando, que me parece que seria óbvio, assim, a gente poderia, por exemplo, pensar em acabar com essa farra de municípios que a gente tem. Eu sei que isso não vai acontecer, mas assim, 500 e tantos municípios que não servem para nada. Né? Não tem nem... 90% deles não param de pé sob o aspecto econômico. Né? Um município cruza uma rua, é outro município. Na hora de juntar dinheiro, talvez, então o governo federal vai dar dinheiro, então vamos nos unir, vamos diminuir a Câmara de Vereadores, vamos eleger um só. Não teve nada disso. Se a gente ficar discutindo só a reconstrução da ponte, a nossa fotografia está posta. Eu acho que a gente tem que tentar coisas diferentes.